Nós temos que cuidar da nossa saúde, porque foi esse corpinho que Deus me deu, não foi? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com esse corpo que Deus me deu. Porque se eu não cuidar dele, como é que eu posso fazer as coisas para ele? Não tem como fazer, né? Se a gente fica doente, a gente não pode vir para o culto, não pode encontrar, não estaria aqui com as irmãs, né? Então, assim, por esse cuidado que a gente tem no corpo, a gente consegue fazer muitas coisas, né? Louvar com a nossa voz, quando for cantar, dançar, porque você tem fôlego de vida e pode dançar. Então, a gente precisa cuidar. E foi um dos cuidados que o Senhor nos deu para cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Então, eu queria contar sobre algo que aconteceu comigo, né? Eu sempre tive esse cuidado de fazer os exames periódicos. Logo depois que eu tive a minha filha Rebeca, que eu tive com 28 anos, eu casei com 23, demorei 5 anos para engravidar, mas eu já ia ao médico, ginecologista, fazia meus exames que precisava, né? E depois comecei a fazer mamografia, a ultrassonografia, né? A ultrassom da mama. E todo ano eu ia. Então, eu sempre deixava para o mês de julho, já era meu, fazia uma agenda. Todo mês de julho do ano, eu ia fazer todos os meus exames periódicos. E quando eu fiz, em 2011, eu fui fazer o exame, e quando veio o resultado, veio nódulos no meu seio, né? E o médico falou assim, só que quando chegou, ele estava assim, provavelmente não maligno, né? Quando ele falou isso comigo, eu falei assim, mas doutor, como que é provavelmente? Eu vou ficar assim, com aquela dúvida. Provavelmente. Ele falou assim, então, nós vamos estar te acompanhando daqui 6 meses, a gente pode repetir o exame e ver o que está acontecendo. Eu falei assim, mas doutor, não tem algo que eu poderia fazer para mim já estar sabendo sobre isso? Porque, assim, me deixou... Assim, eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, se o médico falar assim, tem alguma coisa, eu quero descobrir o que é. Entendeu? Tipo assim, se eu ver em mim alguma coisa que eu acho estranho, eu já vou ao médico e quero pesquisar e descobrir o que é. Porque, assim, é igual a doutora falou, é bom você se conhecer o seu corpo, porque se surge alguma coisa estranha, você já vai se ligar. Não é aquele negócio assim, eu vi algo estranho, deixa para lá. Não é nada, não. Sabe? Aí esse algo estranho pode aumentar isso e acabar acontecendo de algo perigoso, mais complicado para o tratamento. Aí ele falou assim, a gente pode fazer a punção, é dolorido, mas ele vai dar o diagnóstico. Eu falei assim, então vamos fazer. Aí o doutor falou assim, Miriam, eu acho que não é, mas como você quer fazer, aí eu fiz a punção. E quando veio o resultado, ele mesmo ficou surpreso. Então, assim, você vê a importância de você querer saber de algo que está acontecendo com você, porque provavelmente não está dizendo que não é e que é. Então, assim, eu quis tirar essa dúvida de mim. Então, eu fiz a punção e deu o diagnóstico que era cancerígeno, né? E o médico falou assim para mim, olha, eu conheço a AC Camargo, se você quiser estar fazendo tratamento lá, então, ele me encaminhou para o AC Camargo. Um hospital muito bom, né, todo o tratamento que eu fiz lá foi muito... os médicos, os enfermeiros, muito cuidado com a gente que eles têm. Então, quando eu fui para casa, eu fiquei pensando... E logo que eu descobri isso, eu não fiquei assim, sabe? Tipo assim... já pensando coisas negativas. Eu tentei pensar tudo que era bom. Não, ainda bem que eu descobri e eu já vou resolver o problema. Quando eu fui para o AC Camargo, o doutor achou melhor eu fazer uma biópsia e também comparar com as lâminas que eu tinha feito o exame. Então, eu fui e fiz novamente, o exame e deu realmente que era câncer, e ele foi bem objetivo comigo na consulta. Falou assim, Miriam, eu vou ter que tirar a mama. Ele falou assim, você já pensou numa coisa assim que está ruim e que você tem que tirar? E se você não tirar,
pode acontecer algo mais grave com você. Então, você prefere tirar esse problema ou ficar com ele? Eu falei assim, não, doutor, eu prefiro tirar. Ele falou assim, então você vai para casa, pensa, eu estava junto com o Miguel, né? E eu falei assim, não, doutor, eu já decidi, eu quero tirar. E engraçado que naquela semana eu tinha visto uma reportagem sobre mulheres que tinham tirado a mama. E foi num consultório e eu vi elas, né? Só que elas não tinham colocado prótese, elas estavam totalmente, uma só uma mama, outra sem. E quando ele me falou, veio essa imagem, sabe? Daquelas mulheres. E automaticamente eu já fiquei pensando como que eu iria fazer. E depois ele falando comigo, eu já pensava assim, se eu fizer quimioterapia, eu vou comprar uma peruca, se meu cabelo começar a cair. E eu também posso aprender a mexer com os lenços para pôr na cabeça. Olha só, irmãs, eu estava descobrindo que eu ia ter que tirar a minha mama, que é algo tão importante para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei procurando meios para lidar com essa situação que estava acontecendo comigo. E veio na minha mente isso, né? De como que, porque eu sou um pouco vaidosa, de como que eu ia resolver, né, esse negócio de ficar careca, de ir para os lugares. Então, eu fiquei pensando nisso. Não, tem tantas perucas bonitas, eu vou até ficar mudando, pôr uma curta, uma comprida. Não, eu vi umas propagandas de lenço que elas colocam no cabelo, e fiquei pensando nisso. E a gente foi para casa. É interessante que hoje, irmãs, é assim, cada ser humano é único e diferente um do outro, né? Então, eu estou falando algo que aconteceu comigo e a minha reação. E também não tem problema as pessoas que não têm essa reação, porque cada ser humano é diferente um do outro. Mas, no meu caso, eu vi como uma solução para mim, entendeu? Algo que eu ia ter que passar e ia ter que resolver. E também pensei dentro de mim, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor não quiser me curar e quiser usar as mãos dos médicos, assim vai ser também. E para mim está tudo bem. Então, a minha confiança no Senhor foi o sim dele ou não dele, de eu ter que passar por esse momento, esse deserto, que muitas vezes a gente tem que passar. E eu conversei com o Miguel, e o Miguel, assim, como companheiro, foi muito parceiro, me apoiou. Aí a gente conversou com os meus filhos, né? A Rebeca, que era mais velha, o Mateus e o Jonathan, o que estava acontecendo. Quando eles são menores, não tem muito entendimento, mas a Rebeca foi a que absorveu mais, né? Essa situação, e assim começou o meu tratamento. E logo em seguida, o médico já falou que ia fazer a retirada, a cirurgia, e quando foi em dezembro, teve uma desistência, e me ligaram dizendo assim, Miriam, você quer fazer? Porque teve uma desistência, eu falei, quero. Então, assim, eu não pensei no Natal, porque ia ser logo próximo do Natal, né? Foi em novembro, no Natal, em dezembro, aí eu tive a retirada da mama, a mama esquerda. E também ele falou, igual a doutora falou assim, que eu não ia sair sem um peito, né? Uma mama, né? Que eles iam colocar uma prótese em mim. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber disso, né? Ele falou assim, olha, hoje está tudo muito mais moderno, os recursos são maiores, então você não vai ficar sem a mama, né? Vai colocar uma prótese em você. E então, assim, eu fiquei muito agradecida a Deus por esse cuidado. E logo que eu fiz a cirurgia, não é fácil, né, irmãos? Porque assim você não consegue deitar. Eu tinha muitas dores nas costas, porque mexe com tudo. É igual a doutora falou, também tirei a sentinela. E, graças a Deus, ela não tinha invasiva ou invasiva. A minha, graças a Deus, não tinha passado. Então, assim, são coisas que aconteceu comigo que eu vi o cuidado de Deus na minha vida, né? Em relação a isso, eu não precisar ter esse medo de que poderia surgir em outro lugar. E quando o problema que eu tive foi na auréola, né? Ela deu vários lugarzinhos. Foi 3,
que era maiorzinho, um bem pequenininho, que numa segunda que eu fiz o exame apareceu. Quando retirou a peça que eles falam, né, o mastologista falou assim, Miriam, talvez você vai ter que fazer quimioterapia, porque no fundo dela tinha mais. Então, assim, você vê, se eu tivesse tirado talvez só no lugar, mais para frente eu teria tido mais problemas. Então, a gente vê que, às vezes, na hora do acontecimento, você pode receber aquela notícia muito negativa, né? De falar assim, poxa, vai tirar algo meu tão importante, onde é uma coisa da mulher, né? Onde você amamenta, é uma coisa que a gente acha bonito na gente, e você tem que tirar. E trabalhar isso na sua mente. E fora que você tem essas coisas da quimioterapia ou radioterapia, toda essa situação que... Se você começar a pensar muito nesse negativo, que a mente da gente vai trabalhando, entendeu? Em tudo na vida da gente, se a gente ter uma mente guardada em Deus... não é que você é inabalável, que você não vai sentir a dor, você não vai chorar, você não vai sentir tristeza, você vai. Mas você vai trabalhando essa sua mente, né? E que Deus vai te dando sabedoria para você entender que essas dificuldades que nós passamos na vida é para nos moldar também, nos ajudar em algo, a conhecer outras pessoas que vão precisar de você, né, para você falar alguma coisa sobre esse assunto e falar da sua experiência. E quando eu fiz a cirurgia, todo o processo é doloroso, né, irmãos? Igual, tipo assim, você fica com aquela sonda, né, por causa da cirurgia. Foi um dos momentos que acho que me deixou mais frágil, foi quando eu fui tirar ela. Então, assim, eu tinha que ir ao médico, ele ver como estava. Quando eu fui tirar, eu senti uma dor tão grande que toda vez que eu ia novamente na enfermagem, antes de chegar lá, eu já queria chorar. Por causa da dor que eu senti, que parecia que estava rasgando, né? Então, assim, eu comecei a falar assim, nossa, mas eu estava indo tão bem. E comecei a ter aquele sentimento de, vai doer. Aí eu me transpirava. Então, eu comecei a tentar trabalhar isso comigo também. Aí eu entrei lá dentro, ela falou assim, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Daí eu já comecei a chorar. Eu falei assim, não, porque eu estou com medo. Porque, como doeu, ela falou assim, não, fica tranquila, né? É assim mesmo, acontece. Você sente essa dor, mas é rápida, vai passar. Então, assim, são coisas que a gente vai trabalhando. E depois que eu me recuperei, eu não pude colocar na outra mama, né, para elas ficarem um pouco iguais, e também não coloquei a auréola por causa da cicatriz, que era muito grande, era recente, a gente não podia fazer, era por uma outra etapa. Aí eu passei no outro médico, a oncologista, que encaminhou para a oncologista para ver se eu tinha que fazer quimioterapia, como ia ser a continuidade do tratamento. E, para minha surpresa, ela falou assim que não precisava fazer a quimioterapia, não precisava fazer radioterapia, é radioterapia mesmo. E a única coisa que eu ia fazer era tomar um remédio para poder cair meus hormônios, né? Que eu tomei por 5 anos o tamoxifeno. E, assim, eu fiquei muito contente, porque eu não precisei passar por esse outro processo, né? Então, assim, você vê, eu preparei a minha cabeça, mas eu não precisei passar em relação a essa queda tão grande. Eu tive um pouquinho, né, que o tamoxifeno, ele mexe com a nossa pele, o cabelo, por causa que os hormônios, eles caem, né? Então, você tem um processo de muito calor, que é um calor, né, doutora? É maior do que a menopausa, né? O médico me explicou que era assim, eu estava, de repente, vinha um fogo enorme assim, e eu ficava a noite inteira, põe cobertor, tira cobertor, põe cobertor, tira cobertor, de tanto calor que eu sentia. Há aquela irritabilidade, mas não se compara, né, a tantas outras pessoas que têm uma outra... Então, assim, a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas, sabe? Por mais que tinha essas coisas, eu tinha que ver o lado positivo, porque eu estava sendo beneficiada com tudo isso, né? Então, você vai trabalhando, você vai lá no AC Camargo, e tinha a ala das crianças, gente.
que você via crianças com esse problema. Então, você não pode só olhar para o seu umbigo, né? Quando você deixa de olhar para você e olha para o outro, você não vai sentir tanta dor, porque você está preocupado com o outro. Então, a gente vai vendo que, em todo tempo, Deus vai trabalhando na nossa vida, qual que seja a situação que a gente passa. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente precisa começar a ter um olhar de que Deus, o tempo inteiro, está usando médico, está usando enfermeira, está usando pessoas para nos auxiliar e nos ajudar. Por isso que Deus colocou eles aqui na terra, né? Para nos abençoar. E eu sou grata a Deus por esses profissionais que trabalharam, estudaram para cuidar de pessoas. É igual ela falou assim, foi para geriatra. Eu falei para a Sueli, porque eu era nova ainda, irmãos, eu não tinha 40 anos ainda, não. Aí eu descobri que lá no otorrino que eu ia, tinha um geriatra lá embaixo. Eu perguntei para a menina assim, eu posso passar? Ela falou assim, pode. Aí eu fui, eu falei, doutor, eu sempre ouço falar que geriatra é para velhos. Ela falou assim, não, não é para velhos. Você pode passar. E assim, é maravilhoso, irmãos. Não é fazendo propaganda dela, não. Mas ele é aquele médico que pergunta tudo o que você tem, ele passa vários tipos de exames, se você tiver algum problema, ele vai encaminhar para o especialista. É muito bom, gente. Passa que vocês vão gostar. Ai, ai. Não é que tipo assim, eu não estou doente, vou passar, mas todos nós temos que fazer exame, gente. Mesmo que você esteja bem, eu não estou sentindo nada. Eu não estava sentindo nada. Eu não tinha dor no seio. Eu não vi uma bolinha. Tanto que eu só fui sentir ela depois que eu fiz a biópsia, porque ela mexe, né? Que eu fui sentir, mas eu não tinha dor, não sentia nada. E como que eu ia descobrir? E se eu não tivesse ido e feito o exame, irmãs? Será que eu estaria aqui hoje? Então, é obrigação nossa ter esse cuidado. É obrigação sua ter esse cuidado. Logo depois, eu tinha um médico, ele chamava Dr. Irofuma, ele era bem exigente. E também um detalhe, ele falou assim, Miriam, nós vamos tirar só uma mama. Tem muita gente que quer tirar as duas mamas. Né? Eles acham, mas e se? Doutor, eu quero perguntar, quando você tem uma mama, pode ter na outra? Pode ter na outra, mas não quer dizer que tenha. Entendeu? Então, ele falou assim, então, eu não tiro a outra mama que está sadia. Eu só tiro a que está com a doença. Se você quiser ir em outro médico para tirar as duas mamas, eu falei, não, doutor, porque tem pessoas que preferem. Mas a minha mama direita estava tudo bem, então eu não ia tirar ela, né? E eu concordei com ele. E depois de 2 anos, ele não quis mexer. Ele falou assim, só depois de 2 anos, para não ter muito cicatriz, para não atrapalhar o tratamento. Depois de 2 anos, eu fiz uma reconstrução novamente e coloquei na outra mama para ela ficar no nível igual. E também um detalhe que ela falou assim, você não pode ficar engordando, porque isso te prejudica. Mas, infelizmente, eu engordei um pouco, né? Eu pesava 52 quilos quando eu tive o problema e agora eu tenho 58 quilos. Então, já cheguei nos 60, né? Quase 10 quilos, menos de 10, mas, assim... Por quê? Porque você faz uma cirurgia, conforme você engorda, vai pegando gordura e vai dar uma diferença na mama novamente. E essa prótese tipo assim, eu coloquei ela e, de novo, eu não pude fazer a auréola. Então, eu tinha uma escolha de, depois de um tempo, ir novamente para a cirurgia, fazer a auréola, que eles tiram um tecido do meu próprio corpo para fazer a auréola, ou eu ia fazer a tatuagem. Aí eu conversei com meu marido, ele falou assim, amor, o que você fizer tá bom, para mim não interfere em nada. Eu falei assim, então eu vou fazer a tatuagem, porque eu não quero ir para o centro cirúrgico de novo. Então, gente, eu fiz uma tatuagem, ficou bonitinha. Ela é muito parecida com a auréola normal, né? E assim, eu ganhei, não paguei pela essa tatuagem. Olha o cuidado de Deus. Uma médica que ela todo ano fazia esse trabalho de doar o trabalho dela
E a minha médica falou isso para mim, e eu entrei em contato e consegui fazer essa tatuagem, né? Também sem nenhum custo. Então, você vai vendo o cuidado de Deus em pequenas coisas que são coisas nossas. Não tem nada a ver de coisa de espiritual, mas é coisa do ser humano que Ele cuida também. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa, né? É uma modificação, uma coisinha. Deus, Ele é tão maravilhoso, gente, porque Ele cuida de tudo. Então, hoje, graças a Deus, eu já tive alta, já se passaram 10 anos, né? Antes de eu ir para o Canadá, no nascimento do meu neto, o AC Camargo mandou para mim, dizendo que eu já tinha alta, né? Quer dizer, eu passei no médico, o médico disse que talvez eu ia ter alta, e eles mandaram para mim. Então, 10 anos, né? 10 anos que eu tinha que ir no médico, fazer meus exames periódicos, ir lá no AC Camargo. Nós ficamos como uma família, né? Eles cuidando de mim. E eu sou muito grata a eles. E um detalhe também, depois que eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia, o Miguel, a empresa que ele trabalhava em São Bernardo, fechou e a gente ia perder o convênio. E no AC Camargo, eu fui até a parte social, entrei em contato com eles, e eles também têm a parte do SUS. E eu fui continuar meu tratamento no SUS, maravilhosamente cuidada também pelo SUS, médicos especializados, atenciosos do mesmo jeito, gente. E terminei meu tratamento pelo SUS, pegava minha medicação lá também, né, gratuito, por 5 anos. Então, assim, eu sou grata a Deus, né? Tive minha alta, continuo fazendo minha mamografia, minha ultrassom, toda a parte ginecológica. Já vim para cá para fazer isso, né? E é importante. E também, igual ela falou, lá fora, no exterior, gente, você não tem esse privilégio. A gente reclama demais. Lá não tem SUS, nós temos o SUS. É difícil? Sim, algumas coisas nós temos dificuldade. Mas se você não ir atrás, você vai ficar parada, você não vai fazer. Não é melhor você esperar, às vezes, meses e ter ido e esperar do que você ficar em casa, não fazer nada e não vai resolver o seu problema? Então, assim, você se trata, marca os seus exames, vai no posto. Eu tenho ido no posto lá de São Bernardo, tenho conseguido fazer meus exames. Aqueles que eu não consigo fazer, eu vou no doutor consulta, que é mais barato. Mas daí você já leva os exames tudo prontinho lá para o doutor no posto e se cuida, né? Cuida do seu corpo, cuida desse corpo que Deus te deu, né? Se tem algo te incomodando, né? Se tem algo que não está te fazendo bem, você vai atrás, né? Para cuidar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. A gente passar por esse problema, irmãs, não é fácil, né? Porque toda vez que eu tinha que ir ao médico, muitos exames no começo, eu tinha que passar em vários especialistas. Porque se você tem um problema, você vai fazer a colonoscopia, você vai fazer outros tipos de exame, porque pode acontecer de aparecer. Então, por eu ter tido, eles pedem vários tipos de exame. Todo ano, eu tinha que falar para mim mesma, Miriam, não vai ficar cansada, não vai ficar estressada, porque você tem que fazer todos esses exames. Eram muitos exames e eu tinha que marcar todos, então eram meses fazendo os exames. Aí, por que eu vou ficar estressada se é uma coisa que eu estou recebendo para o meu bem? Não é? E a gente fica. Eu queria ficar estressada. E, tipo assim, horas esperando para passar no médico. Às vezes você ia, era muita gente, mas aqui eu, ó, bonitinha, né? Curada, né? Glória a Deus. Curada e aqui partilhando com vocês dessa maravilha, né? Dessa bênção, viu? Que vocês possam se cuidar. Vocês são joias preciosas do Senhor. Se cuidem.